Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem por aí? Que ótimo, hein? Que ótimo por aqui, sempre ótimo. Estamos chegando com o nosso Visão Geral de hoje. Hoje eu vou entrevistar um Master Coach, palestrante, filho de um jogador de futebol famoso em Campinas, filho de Polozzi, José Carlos Polozzi, está aqui hoje no programa, me dá o prazer da visita. A gente vai falar de um assunto muito interessante, né? Você que tem filho, sobretudo, é importante demais. Mas eu tô pensando cá comigo, será que a gente precisa ter muita inteligência para entender o que vem a ser inteligência emocional? A gente vai ver já já. Polozzi, obrigado aqui pela presença, tudo bem, né? Roberto, é um prazer participar do seu programa, agradeço o convite, boa tarde, telespectador. Que legal. Quando te falam Polozzi, não tem ninguém que não se refere ao seu pai. Fala, o que você é do Polozzi? Não falam isso, não? Sempre falo. Sempre, né? Sempre falo. E claro que deve ser um orgulho ser filho do Polozzi, né? Claro, com certeza. E eu me chamo de Polozzi, faço questão que chame eu de Polozzi exatamente para conseguir continuar carregando o nome do meu pai. Muito bem. O Polozzi, além de excelente jogador de futebol, né? A dupla Oscar e Polozzi na Ponte Preta, o Polozzi sempre teve uma retidão na vida, né? O Polozzi sempre foi um cara de caráter e fez aí um pouco a carreira de treinador de futebol, mas já está há algum tempinho longe da bola, né? Sim, tem uns 4 anos. Já está fora? Tá fora. Ah, mas também já fez o que tinha que fazer na bola, né? Não precisa mais o Polozzi, né? Tá morando aonde? Ele tá morando em Vinhedo. Vinhedo. Polozzi, você mora onde? Eu moro em Valinhos. Valinhos, é pertinho também, pertinho. Né? Estão sempre juntos, né? Sim. O Polozzi é avô, já estava me falando, como eu também, né? Eu sou avô mais fresco, ele é avô já um pouquinho mais de idade, né? Eu tenho um filho de 7 anos e de 1 e 4 meses. Muito bem. Não de idade do Polozzi, né? Polozzi até acho que talvez seja até mais novo que eu, mas ele tem netos com mais idade do que eu tenho. Deixa eu falar um pouquinho aqui do José Carlos Polozzi, Master Coach e palestrante, especialista em coaching de inteligência emocional, ministra cursos e palestras sobre coaching, vendas, negociação, liderança. Já treinou mais de 6.000 pessoas nos últimos 2 anos. Ele é o mais jovem coach do Brasil a realizar seminários presenciais com mais de 300 pessoas. Trabalhou como gerente de produtos e coordenador de inteligência de negócios da Moviel, maior empresa de serviços e aplicativos para celular na América Latina. Bom, você é o mais novo coach do Brasil, né? Nesse seu segmento aqui. Eu também já fui o mais jovem narrador de futebol do Brasil. Hoje eu sou um dos mais velhos de Campinas, né? Talvez radicado em Campinas, acho que eu sou o decano da narração esportiva aqui de Campinas. O Polozzi, o que é inteligência emocional? Inteligência emocional, segundo Daniel Goleman, ele é um psiquiatra, psicólogo de Harvard, e ele cunhou esse termo inteligência emocional, onde é um conjunto de competências que compõem a inteligência emocional. Na década de 80, 90, antes, para admitir as pessoas numa empresa ou em algumas universidades, fazia-se um teste de comportamento, mas na realidade era um teste de QI, de quociente intelectual, para ver o nível de inteligência das pessoas. E as pessoas eram admitidas pelo nível de inteligência. Quem tinha um QI alto eram contratadas. Só que aí perceberam que as pessoas que tinham um alto QI, elas às vezes tinham algum problema de comportamento, de liderança, não conseguiam se relacionar bem com as pessoas, elas levavam o problema de casa para o trabalho e vice-versa. Então percebeu-se que apesar de elas serem muito inteligentes, elas não tinham muito controle emocional. Elas não conseguiam falar em público, elas tinham essa dificuldade. E começaram a estudar e perceberam que pessoas, às vezes, que não tinham um alto QI, mas que elas tinham capacidade de liderança, de se relacionar bem com as pessoas, viram que essas pessoas tinham mais sucesso. Aí ele foi fazendo pesquisas e ele viu que apenas 13% das pessoas fracassam na vida, não conseguem crescer, prosperar por falta de QI, por não saber matemática, português, ter faculdade, MBA, e ele viu que 87% das pessoas fracassam, não crescem, não conseguem prosperar por falta de inteligência emocional, que aí vem as competências da inteligência emocional. Por exemplo, liderança, ela é uma competência emocional. Não é algo que você adquire lendo livros ou fazendo cursos teóricos de liderança. Por quê? O nosso cérebro, ele é dividido em 2 hemisférios. O hemisfério esquerdo, que é o intelecto, a razão, e o direito, que é a emoção. Quando a gente estuda, lê livros, faz faculdade, cursos técnicos e teóricos, a gente desenvolve o lado esquerdo
do cérebro. A gente passa a saber o que fazer. Você falou esquerdo, mas mostrou direito. Isso, é que eu tô de frente, assim, então eu faço espelhado. Tá bom. Entendeu? Eu faço espelhado, porque eu tô acostumado a dar palestra, então eu sempre faço espelhado, porque a pessoa tá me vendo de frente. Perfeito. E, então, ela desenvolve o intelecto, ela passa a saber o que fazer, mas não necessariamente ela faz aquilo que sabe. Por exemplo, ó, todo mundo que está acima do peso sabe intelectualmente o que precisa fazer para emagrecer. Isso não é segredo para ninguém. Sim. Só que, por que mesmo sabendo intelectualmente, não consegue, ou se às vezes consegue, volta a engordar? Porque não é intelectual, é emocional. Então, liderança é uma competência emocional. A pessoa sabe que ela precisa dar feedback, que ela precisa ser mais cordata, às vezes, ou ela precisa ser mais dura, ou às vezes tem que falar não. Tem pessoas que não conseguem falar não, deixam de fazer para si, para fazer para os outros. Ó, bom, primeiro, produção, é o seguinte, não sei porque vocês fizeram tantas perguntas aqui, que eu faço uma pergunta só, já responde tudo, o cara é fantástico. Mas você falou uma coisa aí, deixa eu te interromper pouquinho, porque também não quero que você fale tudo do começo não, senão depois eles vão achar que não precisa mais apresentador aqui, só trazer o convidado, já abre ali, ó, já acende a luzinha da câmera e ele continua falando. Mas, o Polozzi, eu quero começar pelo que você terminou. É difícil falar não, né? Não, algumas pessoas têm dificuldade, elas deixam de fazer para si, para fazer para os outros, porque não conseguem falar não. E isso é uma debilidade emocional. Porque se você for ver, não é uma palavra simples de 3 letras. Como dizia meu velho e querido pai, que mora no céu, non, né? Antigamente, non, N-O-N, palavra sem avesso e sem direito. Do lado de todo jeito que você lia não. E eu criei. Eu falo, de repente, alguém já usou isso aí há muito tempo, porque, segundo o Chacrinha, na comunicação nada se cria, tudo se copia, né? Alguém deve ter falado isso. Mas eu tenho para mim o seguinte, você na vida só começa a ter sucesso no que diz respeito à parte financeira quando você aprende a falar não. Aprendeu a falar não, você começa a ganhar dinheiro. E você passa a viver muito melhor na vida quando você aprende a falar dane-se. Na verdade, eu coloquei dane-se aqui porque eu estou na televisão. Senão eu colocaria outra palavra. Não é mais ou menos isso? É exatamente isso. A pessoa ela tem medo de falar não, porque na realidade ela tem o medo da rejeição, do sentimento que vai ser causado na outra pessoa. Então, para ela não ter esse sentimento, ela não fala não. Ela vai aceitando, vai recebendo. Tem pessoas que se pegam um vendedor, por exemplo, lascou-se, porque ela não consegue falar não e vai comprar o que o vendedor estiver vendendo. E é uma debilidade. Bom, pelo que você deu assim nesse seu preâmbulo aí, eu imaginei, inteligência emocional é um conjunto de situações. De competências. De competências. Competências. É um conjunto. Exatamente. E achei, isso que você falou, isso é científico, né? Que é lado direito, não, lado esquerdo do intelecto, cérebro. Razão. Razão, e o lado direito... Emoção. E isso, e o cérebro tem o mesmo tamanho, não tem? Sim, o direito é exatamente igual ao esquerdo. Se você pegar um hemisfério ali, você divide. Então nós somos 50% razão e 50% emoção ou não? Não, na realidade, a gente é a mistura de ambos, só que tem pessoas que desenvolvem mais o lado intelectual e elas são mais voltadas para número, para razão, ela busca base científica, ela é mais cética. E já tem pessoas, e elas são mais controladas, têm mais compromisso com o horário. E tem pessoas que são mais emoção. Elas desenvolveram um lado mais emocional do cérebro. Então ela tem mais facilidade para dançar, para se relacionar, para cantar. É o lado mais lúdico do cérebro. Só que aí, por exemplo, ela tem alguns defeitos, que ela chega atrasada. Então a gente usa as duas partes do cérebro. Só que tem pessoas que desenvolvem mais um e tem pessoas que desenvolvem mais o outro. Você sabe que só essa conversa nossa de cérebro, de analisar as pessoas pelo lado direito ou pelo lado esquerdo, só isso aí dá um programa, né? Sim, com certeza. Eu estou imaginando, o pessoal que está nos acompanhando lá, tem gente que está pensando assim, ele tem razão, eu sou mais assim e tal. Por exemplo, o engenheiro, ele tem muito mais o lado das exatas, né, do cérebro. Com certeza. Para desenvolver. A comunicação, que lado que desenvolve mais? A comunicação verbal de leitura das letras, a ortografia, o português em si é o lado esquerdo, mas a habilidade de se comunicar de forma persuasiva, com emoção, vem do lado emocional. Então, por isso que você pega muitas pessoas que são muito inteligentes intelectualmente, sabem muito. Só que quando elas vão dar uma palestra, por exemplo, você quase dorme na palestra delas, porque elas não conseguem usar o corpo, gesticular, mexer com a entonação de voz, usar a emoção. E é isso que faz diferença numa palestra. Sim, é muito mais a linguagem corporal do que o conteúdo em si.
E agora, Paulo, por que você entrou nessa de ser coaching? Qual que é a tua formação acadêmica? A minha formação é sistemas de informação. Sistemas de informação. Eu trabalhava numa empresa de TI, tecnologia para celular, e eu era uma pessoa extremamente ranzinza, negativa, pessimista, nada estava bom, só reclamava, só que eu era muito bom tecnicamente. Eu era o cara perfil A, totalmente A, tá. Só que extremamente negativo e pessimista. Aí teve uma avaliação de desempenho na empresa, onde eu fui mal avaliado, só que o meu gerente, ele foi muito criterioso, ele falou assim para mim: Polozzi, eu peguei demais pesado com você, você não é C, você é B, eu vou pagar coaching para você. E aí, nesse processo, comecei a fazer um processo de coaching, e ali eu comecei a me descobrir, comecei a ler livros de autoconhecimento, comecei a entender o meu perfil, por que eu agia de uma forma. Então, meu casamento estava destruído, eu estava 30 quilos acima do peso, mal financeiramente, uma vida realmente, assim, fracassada, realmente fracassada, isso Com que idade? Com 28 anos. Que coisa! Com 28 anos, uma vida realmente difícil. E uma pessoa insuportável. E aí eu comecei a fazer o coaching. Nesse processo eu fui me descobrindo, fui fazendo inteligência emocional. Aí eu me descobri e falei: nossa, é isso que eu quero ajudar pessoas, eu quero fazer isso que está acontecendo comigo com as outras pessoas. Me formei em coaching, aí eu coloquei o foco nisso e fui mandado embora da empresa por conta disso. Aí eu falei: olha, essa é a minha oportunidade agora de viver do meu sonho, de fazer coach com as pessoas, ajudarem a ser o melhor que elas podem ser. Aí eu comecei um ano muito difícil, porque eu não sabia me relacionar, eu não tinha relacionamento com as pessoas, eu não sabia marketing, eu não sabia nada. E foi muito difícil o primeiro ano, aí eu comecei a dar palestras, o segundo ano foi melhorando, eu fui conseguindo mais clientes, aí o terceiro ano eu me tornei um dos maiores coaches do Brasil, já palestrando nos maiores congressos de coaching do Brasil. E no quarto ano, hoje, eu sou um dos maiores coaches de inteligência emocional do Brasil. É meteórica essa sua ascensão. Foi meteórica, meteórica. Porque há 4 anos você estava na raspa do tacho, de repente você está hoje nessa posição. Foi uma coisa emagreci 30 quilos, revolucionei minha vida. Hoje impactei mais de 50 mil pessoas. Fala pro pessoal, como é que você emagreceu 30 quilos? Tem muita gente querendo emagrecer, não precisa ser nem 30, mas então foi essa parte. Quando eu comecei a trabalhar o meu emocional, o autoconhecimento, colocar em equilíbrio a minha vida, e aí eu comecei a emagrecer, porque antes eu tentava emagrecer tomando tarja preta, fazendo um monte de quanto era dieta, só que minha vida não estava em equilíbrio. Eu estava com problema no meu relacionamento, problema com os meus pais, guardava mágoas que eu não sabia. Então tudo isso gera autossabotagem, de forma inconsciente. A pessoa se sabota, ela começa a fazer algo ou ela não dá continuidade, porque é um processo de autossabotagem. A pessoa que guarda mágoas ou ressentimento, ela entra num processo de vitimação, porque se ela tem uma mágoa dentro de si, é porque ela foi vítima de alguma situação. E se eu sou vítima, uma vítima, ela não pode vencer, ela não pode crescer, porque ela tem que sempre ficar na posição de vítima. E aí ela acaba gerando uma autossabotagem. Ela mesmo dá um jeito de prejudicar a vida dela por conta disso. E isso desencadeia doenças e uma série de outras coisas, né? Sim, uma série de... Hoje, 90% das doenças já comprovadas cientificamente são psicossomáticas, criadas pela mente. Sim, sim. É interessante aqui é o seguinte, é que eu, por conta da linha editorial do Visão Geral, eu entrevisto as mais diferentes personalidades, né? E cada uma vem aqui com filosofias e tal. E entrevisto muito médico também, porque o médico é extremamente alopático, né? Uhum. Então é difícil do médico entender. Eu me recordo, por exemplo, do meu médico, quando eu digo para ele assim: olha, quando eu narro futebol, eu tô com um probleminha assim na garganta, mas eu vou fazer aquele gargarejo. Você faça, ótimo, mas não deixa de tomar esse remedinho aqui. Quer dizer, então eles estão sempre colocando alopatia e tal. E eu conheço muitas pessoas que buscam todos os tratamentos não convencionais, né? Uhum. De uma terapia diferente, tem muito a ver, e essa palavra que você falou aí, que é o conhecimento, equilíbrio emocional, que é uma coisa que basicamente essas pessoas falam e bastante. Qual que é o conceito que o coach tem hoje no mercado brasileiro? O coaching hoje, no mercado brasileiro, muitas pessoas ainda não entendem bem o que é, eles relacionam a algo profissional. Quando fala de coaching, ele acha que é alguma coisa ligada a profissional, crescimento profissional. Mas hoje o coaching ele tem espalhado e tendo muitos nichos diferentes. Então tem coach para emagrecimento, coach para relacionamento, coaching para atletas. E cada vez mais as pessoas estão ficando mais habituadas com o coaching. Elas estão conhecendo, estão entendendo que o coaching é um processo que ajuda as pessoas a atingirem os seus objetivos de forma mais rápida. Mas ainda
ainda não é como nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, por exemplo, lá você entra numa papelaria, tem caderno de coaching, onde você mesmo compra o caderno, segue os passos e faz coaching com você mesmo. Então, tem muito espaço para crescer o coaching no Brasil ainda, muito espaço. Ao pé da letra, coach é treinamento, não é? Treinador, o coach é um treinador, isso, preparador e tal. O significado da palavra seria isso. Porque eu me recordo, na Copa do Mundo de 1994... seu pai já tinha parado, né, de jogar em 94? 94, acho que estava em fim de carreira já. Fim de carreira. E eu fui fazer a Copa do Mundo nos Estados Unidos, pela Rádio Gazeta de São Paulo, e todo lugar que eu entrava lá, estava lá o time e tal, e coach. Que era o técnico. Que era o técnico, né? Uhum. E passei a ouvir essa palavra há alguns anos aqui no Brasil, mas eu já tinha ouvido em 94, já tinha visto isso lá nos Estados Unidos. E hoje... a pessoa, para ela seguir os ensinamentos, digamos assim, ou a cartilha do coaching, ela consegue sem fazer curso aqui no Brasil? Ela consegue, sem ela fazer uma formação em coaching, Isso, você diz? Ela consegue, lendo através de livros, ela consegue ter um conhecimento e aplicar algumas ferramentas. Mas quando você passa por uma formação em coaching, aí você tem mais profundidade, porque você vê uma pessoa com experiência já ensinando e falando como fazer aquilo. Mas apenas com livros ela conseguiria aplicar alguns exercícios. Mas claro que fazendo um curso com um profissional já experiente, a velocidade de aprendizado é muito maior. Ainda sobre a inteligência emocional que nós conversamos há pouco, nem todo mundo que alcança o sucesso na vida é dotado de uma inteligência emocional. Mas todo mundo que é dotado de inteligência emocional é fadado ao sucesso? Você me entendeu ou não? Entendi. Na realidade, o que eu entendo, segundo o Daniel Goleman e as pesquisas, é que nem todo mundo que tem inteligência intelectual consegue ter sucesso. Já a pessoa que tem inteligência emocional, ela consegue ter sucesso. Porque assim, quantas pessoas a gente conhece que têm faculdade, MBA e estão desempregados ou ganhando pouco hoje? E pessoas que não têm nem o ensino médio, mas elas conseguem ter uma capacidade de liderança, de persuasão, de comunicação, habilidade de vendas, ela consegue ter sucesso. Então, mas Paulo, você está me dizendo então que não é importante fazer faculdade, MBA e ler? Não, não é isso que eu estou dizendo. Isso é importante, mas apenas isso não é garantia de sucesso. Entendi. Agora, as competências da inteligência emocional, sim, que trazem sucesso, que é liderança, persuasão, empatia. Qual que é o nome completo do seu pai? José Fernando Polozzi. José Fernando Polozzi. Eu sempre falei Polozzi. Não era com 2 Zs? Era com 2 Zs. É ainda, na realidade é. É com 2 Zs? Eu não sei se foi acreditado. O meu na hora de registrar, colocaram com um Z mesmo. Um Z. Eu tava achando meio diferente alguma coisa aí mesmo. Polozzi, vamos lá. Pergunta que eu deixei no ar no primeiro bloco. O que é sucesso? Definir sucesso é algo bem subjetivo, porque para cada um sucesso é uma coisa. Tem uma frase do Dr. Laí Ribeiro que eu gosto muito, que ele diz assim, que sucesso é alcançar o que você quer e felicidade é aceitar aquilo que você já tem. Olha que legal. E eu gosto muito dessa definição, e a definição que eu gosto muito de sucesso, que sucesso na realidade é você ser feliz e ter plenitude e abundância em todas as áreas da vida. Então é você ter saúde, energia, ter um bom relacionamento, ser feliz no que faz profissionalmente, fazer a diferença na vida das pessoas, deixar um legado, ter equilíbrio e abundância, ter de fato uma vida extraordinária. Para mim, sucesso é ter essa vida com equilíbrio e buscar esse equilíbrio. Essa é a definição que eu vejo de sucesso. Eu vou dizer uma coisa para você. Você foi muito feliz, né? Sucesso depende de cada um. Para Laís Souza, tadinha, sucesso é voltar a andar. Olha só, a gente tem tudo na vida, de repente, né? Tudo que a gente fala, claro, né? Você pode fazer tudo, você tem liberdade e tal, tudo dentro dos conformes, com honestidade, né? Porque é muito melhor apenas um tostão com Deus do que cento e tantos milhões e bilhões aí da forma que a gente tem visto por aí, aquilo que é honesto e tal. Mas o sucesso é extremamente relativo, mas muito relativo. E acho que você foi muito feliz aí na sua definição. Mas vamos voltar aqui na sua área. Você dá aula, você forma coachings? Eu formo... O meu negócio principal é aplicar coaching nas pessoas, através de palestras e seminários. Então, hoje eu faço seminário para 2.000 pessoas aqui na região de Campinas, para que elas
tenham a transformação, para que elas experimentem o coaching na vida delas e tenham essa transformação, desenvolvam inteligência emocional. E depois disso, as pessoas que têm interesse, querem fazer isso que eu faço, querem ajudar outras pessoas também a crescerem, progredirem, terem sucesso, aí elas se formam em coaching. Em coach. Aí eu dou essa formação. Eu falei coach, mas eu queria falar coach. Mas, por exemplo, eu de repente quero fazer o que você faz. Não vou ter habilidade nem categoria, mas vamos supor, eu quero chegar, quero fazer o que você hoje faz, quero fazer também os meus seminários, ajudar, enfim, as pessoas e tal. Eu preciso ser um coach. Não necessariamente, mas você fazendo uma formação em coaching, você tem ferramentas. E técnicas para você conseguir ter mais sucesso nessa área. E mesmo, por exemplo, não existe nenhum pré-requisito para fazer uma formação em coaching, nada, não é necessário. Não tem escolaridade nenhuma, não? Nenhuma. Tá, muito bem. Nem existe uma entrevista, uma pré-entrevista, nada? Não. Hoje é mais uma vontade, um desejo da pessoa querer ajudar outras pessoas. Muito bem, mas aí eu quero fazer um curso contigo, e é possível? Sim, é possível. Tá, e aí isso aí todo ano tem, como Esse é um curso, a formação profissional em coaching é um curso que acontece a cada 3 meses. A cada 3 meses eu realizo uma turma, e nessa turma são 8 dias, né? 8 dias completos, 4 dias, quinta, sexta, sábado, domingo. A pessoa dá um intervalo de 1 mês e depois faz quinta, sexta, sábado, domingo. Em 8 dias ela recebe o certificado dela, onde ela está habilitada a aplicar coaching em outras pessoas. Apenas para a gente, então qualquer pessoa pode fazer o curso, digamos assim, né? E vez ou outra eu também faço aqui as minhas palestras, tal, coisa assim. O coach vai me ajudar demais, esse trabalho, no sentido de desenvolver, de ter a linha de uma palestra. Coaching, ele vai te ajudar, na parte de palestras, ele vai te ajudar a ter o entendimento de como funciona o cérebro das pessoas e como é que você faz para motivá-las a tomarem uma ação, uma atitude com a sua palestra. Então, a palestra, ela tem que trazer um conteúdo e tem que trazer uma transformação. Muito bem. Então, se como disse aqui o Polozzi, o coach vai te ajudar a entender o cérebro das pessoas, como funciona, não pensa que você vai querer entender o cérebro da sua esposa lá. Calma, eu vim aqui só fazer o que eu quero entender. Não tem jeito, porque o cérebro da mulher é difícil a gente entender. Ele tem 2 partes também como o nosso, tá certo? Não, na realidade, se você for pegar a Bíblia fala assim, ó, ela não fala entender as vossas esposas, ele fala amar as vossas esposas, ou seja, não tente entendê-las. Tá muito bom. E você fala também nas suas palestras sobre educação de filhos, que eu chamei a atenção logo na abertura do programa, porque hoje, educar filho é uma arte, né? E também acho que é como sucesso, é tudo muito relativo, depende de cada um também, né? Sim. Por que a gente trabalha essa parte de educação de filhos? Porque as crenças, a inteligência emocional e as crenças, o que são crenças? Crenças é tudo aquilo que a gente acredita que são verdades absolutas pra gente. Então, por exemplo, se a gente acredita que ganhar dinheiro é difícil, a pessoa vive uma autoprofecia, autorrealizável. Ela torna isso difícil para ela. E aonde são formadas essas crenças? Na infância. Então, as experiências que eu tive na minha infância, principalmente de 0 a 8 anos, que eu via, ouvia e sentia dos meus pais, o que eu observava deles, os comportamentos que eles tinham, o que eles diziam para mim, tudo isso vai formando um aprendizado. O cérebro vai fazendo sinapses neurais, que são conexões de 2 neurônios, e ali é gravado um aprendizado, uma crença. E se eu cresci ouvindo que eu sou burro, e os meus pais falam, você é burro, você não serve para nada, naquele momento a criança ela não tem filtro, ela não tem a consciência. Isso. Ela vai recebendo, aquilo se torna inconsciente e vira um aprendizado. Então, na escola também acontece isso. A criança estava com dificuldade para fazer lição de matemática. Aí a professora falou, nossa, mas você é burro mesmo. E as crianças deram risada. Se tiver emoção, impacto emocional, se torna ainda mais forte. Aquilo gera um trauma. E depois, na fase adulta, a pessoa vai ter bloqueio para aprender matemática, porque foi criado essa crença. Então, se eu passei dificuldade financeira na minha infância, e eu via lá que era difícil ganhar dinheiro, ou eu via meus pais dizendo, olha, nossa, ganhar dinheiro é muito difícil, se eu cresço com essa crença, eu vivo essa realidade na fase adulta. Olha que interessante demais. A vida inteira eu vi meu pai falar que a vida é dura. Então eu trouxe isso aí. É isso que você traz. Eu trouxe desde a infância. Exatamente. E se você carrega e você continua afirmando isso, você faz a sua vida se tornar dura. Interessante demais. Então, um dos grandes recados que a gente sai daqui desse programa, daqui a pouquinho vai terminar, uma das grandes lições é que os pais jamais podem diminuir os filhos em situações adversas. Tem que
procurar uma forma de contornar e jamais passar para ele, olha, você é incompetente, você é burro, você... Isso tem que sumir do vocabulário. Sim, e às vezes não é nem falando, às vezes são atitudes que o pai tem. Por exemplo, ele não deixa, a criança já está com 7 anos e o pai está amarrando o calçado da criança ainda. Ou seja, o que ele está dizendo para o filho de forma inconsciente? Ele, olha, você é incompetente para amarrar o seu cardápio, então eu estou fazendo isso para você. Então, ou existem pais, por exemplo, que eles não fazem isso por mal, é porque realmente eles não sabem, sim. que eles protegem demais o filho. Isso é um protecionismo. Aliás, eu queria que você falasse depois sobre o protecionismo exacerbado que muitos pais têm em relação aos filhos. O que acontece? O pai que é super protetor, o pai e a mãe, ele é assim porque geralmente ele já recebeu isso dos pais. Aí o que acontece? Ele tem muito medo e insegurança e ele passa isso para o filho. Então o filho não pode, ele vai descer a escada, ele tá levando o filho não pode correr, não pode sair na rua, cerca, coloca numa redoma, não deixa cair, não deixa fazer um machucadinho, não deixa fazer nada. Aí essa criança, o que acontece? Como ela não cai, ela não arrisca, ela não erra, ela vai se tornando uma pessoa insegura e cheia de medos, porque ela não sabe o que é arriscar, o que é errar. E quando ela cresce, por ela ter medos e inseguranças, ela depois acaba passando isso para o filho também, porque todo esse medo e insegurança ela tem com os próprios filhos. Então a pessoa fica cheia de travas e limitações. Eu vou dar um exemplo aqui, né? A gente não costuma dar exemplo próprio, mas eu me recordo quando garoto chovia, eu saía na rua para cercar enxurrada, para brincar e tal. Imagina hoje. Se acontece um negócio desse aí, ou as crianças sozinhas na rua, uma coisa assim, quase que inimaginável. Sim, e a geração está mudando muito, porque hoje a gente cresce, eu cresci na fase, eu tinha videogame, mas eu ainda peguei e soltei pipa, joguei bolinha de gude, peão, mas hoje meu filho eu vejo é videogame, tablet e celular. Isso então aí. Tudo isso vai gerar uma consequência nas novas gerações. Sem dúvida. É uma mudança. Bom, mas me fala agora, por exemplo, quem está nos acompanhando e que de repente lá atrás, por desleixo não, me perdoe aí, por lapso, tá? Nada de relapso. Por lapso, falta de conhecimento e tal, deixou que a situação fosse diferente e hoje ele está nos assistindo e está falando assim, nossa, como eu errei com o meu filho, não devia ter feito isso e tal. Como corrigir hoje, na idade adulta, por exemplo? O filho já estando adulto? Sim, o filho adulto. Olha, não tem muito que o pai possa fazer, tá? O que ele pode fazer, se o filho está adulto... pelo menos, né? Isso, ele pode pedir perdão e falar assim, olha, eu errei, eu não sabia, não tinha esse conhecimento, porque as pessoas, elas não conseguem dar aquilo que elas não receberam. Sem dúvida. Ou elas dão, na realidade, o que receberam. Então, todo mundo faz o melhor que pode com aquilo que tem dentro de si. E todo pai tenta fazer o melhor. Então, se está na fase adulta, o pai ele tem que cercar de amor essa pessoa e às vezes quebrar aquela barreira do abraço, do eu te amo, porque se perde isso. Muitas famílias perdem, não tem esse contato, não tem um beijo no rosto do pai, o pai com o filho, não abraça, não diz que ama. Tem que quebrar essa barreira. E agora o filho na fase adulta é que vai precisar buscar ajuda, o autoconhecimento, fazer coaching, participar de palestras de inteligência emocional para ele começar a se autoconhecer. Então não tem muito que o pai possa fazer. Agora, se é adolescente, se é criança, ainda dá tempo. O pai tem que procurar, os pais precisam procurar eles se autoconhecerem para mudarem as suas emoções, para mudar os seus comportamentos, as crenças, aquilo que eles falam de negativo. E com essa mudança eles vão conseguir mudar o futuro dos seus filhos. Isso é muito importante. Nossa, que todos nós, né? Que bom que todos nós, de repente, tivéssemos, quem sabe, esse conhecimento lá atrás para poder melhorar, ter uma vida melhor. Agora, já que a gente não pode voltar atrás, tem aquele ditado que se você não pode recomeçar, você pode fazer um novo fim, tá certo? Então, pelo menos daqui para frente, que a coisa seja diferente. Pais separados, como lidar com os filhos adolescentes? No caso de pais separados, quando é adolescente, as crenças, elas já foram formadas ali. Os adultos, eles formam crenças também, mas a grande parte é formada de 0 a 8, porque a criança está construindo a estrutura sináptica dela.
Quando é adolescente, o impacto é um pouco menor na estrutura de crenças, porque quando é criança, às vezes o filho entende como abandono. O pai sai de casa e eu fui abandonado e logo eu não sou importante. Aí ele cria uma crença, a criança é que eu não sou importante. Carrega isso. Carrega. Aí na fase fazer terapia, isso, tudo. aí na fase adulta, ela não consegue pôr preço no trabalho dela, ela tem dificuldade, porque ela não se sente valorosa, importante. Ou ela se sujeita a trabalhar por qualquer preço. Ou se é mulher, por exemplo, ela se entrega para qualquer um, porque ela não tem valor, ela não se dá importância. Já na adolescência, a crença não é tão. Não tem tanta força quanto na infância, na formação, na separação. Mas o que determina o sucesso de uma pessoa, tá? É a autoestima dela. E a autoestima ela é formada pela qualidade e quantidade de amor comunicado pelos pais na infância. Então, a quantidade que você comunica de amor para o seu filho, com gestos e palavras e atitudes, porque não adianta falar assim, olha, não, eu fui muito bem para o meu filho, eu dei sustento para ele, paguei a escola e coloquei onde ele morar. Porque proteção e sustento, qualquer animal faz isso. Qualquer animal dá proteção e sustento. Agora, o amor comunicado, o olhar nos olhos, ter paciência, dizer que ama, elogiar, validar o tempo todo, abraçar, ter tempo de qualidade, isso que vai formando a autoestima da criança. E quando ela chega na fase adulta e ela tem a autoestima, aí o sucesso é consequência disso. Então, o pai que está nessa fase de separação, ele tem que ter essa importância de ter tempo de qualidade com as crianças e comunicar amor, com gestos, atos, palavras. Até porque, né, Polozzi, a criança nasce perfeita, né? Sim. Não existe, ninguém nasce ladrão, ninguém nasce assassino, a criança nasce perfeita. Aí depois ela acaba se tornando produto do meio Sim, e aquela coisa. Tem uma toda. metáfora que ilustra muito bem isso, que é o ser humano, quando ele nasce, ele é o melhor computador que existe, com a maior capacidade. O cérebro humano é o melhor computador que existe. Só que o que vai diferenciar é o software, o programa que foi colocado. Exatamente. E esse programa é colocado pelo ambiente, pela família, pelas experiências que tem, principalmente na infância. Muito bem. Ô Polozzi, qual que é a próxima palestra que você vai fazer? Aqui em Campinas é dia 6/6. Já esse 6 mês de junho. entrando, dia 6 de junho. Onde? Só que eu dou palestra, vai ser no Espaço Guanabara, aqui em Campinas. Tá. Só que eu dou palestra em todo o interior de Campinas, aqui na região, rodando. Então, se entrar no meu site, a pessoa consegue ver a agenda de palestras e também em São Paulo. Tá. Tem alguns bairros de São Paulo Tem que eu dou algumas palestra. palestras suas que são gratuitas. Todas elas são gratuitas. A de inteligência emocional é 1 quilo de tá. alimento a entrada. Quilo de alimento. Quilo de alimento. Mas você faz palestra, você cobra alguma coisa, porque senão como é que você vive? Na realidade, a pessoa que participa da minha palestra e contribui com 1 quilo de alimento, no final, se ela quiser, ela pode adquirir o meu treinamento de 2 dias. Que aí esse treinamento é pago. 2 dias? 2 dias. Tá, e aquele treinamento de 80 horas é outra coisa. É formação também profissional. Aquele é pago também. Claro. E aquele lá você falou, só repete de quando em quanto tempo você tem? De 3 em 3 meses. 3 em 3 meses. 3 em 3 meses. Muito bem. Gostei, talvez eu vá fazer seu treinamento. Vai ser um prazer ter você lá. Vamos falar da primeira impressão, quando a gente... A primeira impressão é que fica ou é bobagem isso? Não, isso é ciência. É ciência? Ciência. Tá. A importância de um sorriso num primeiro encontro, como é que é? O sorriso, o que acontece? A nossa linguagem primitiva vem da linguagem corporal. Na nossa evolução, as pessoas não tinham a linguagem escrita e a falada, não tinham o idioma. E a linguagem que se existia era de gestos. Então, o nosso cérebro, ele vem na nossa evolução, ele lê, a primeira coisa que ele faz é ler a linguagem corporal. E quando você dá um sorriso, você fala para a pessoa que, olha, eu sou uma pessoa amistosa, eu quero ser seu amigo. Então, por isso que é criada uma primeira impressão. Agora, quando a pessoa está de cara fechada, carrancuda, ela já cria uma impressão negativa. Então, quando o aperto de mão nada mais é do que mostrar para a pessoa que eu não tenho um porrete na minha mão, que eu não quero te bater, mas sim eu quero ter paz com você. Então, por isso que a pessoa mostra a palma da mão. E aí tem o aperto de mão onde você mostra confiança. Então, são tudo linguagens corporais e o sorriso é uma das ferramentas mais poderosas de comunicação que existe. Como eu sempre digo, né? Eu falo, mas isso aí não significa que foi eu que criei isso. Alguém já deve ter falado, já deve ter escutado e deve ter ficado no subconsciente, alguma coisa assim. Mas eu digo que o sorriso é a linguagem internacional da alegria.
E o choro é a linguagem internacional da tristeza. Mas é interessante que o sorriso contagia muito mais que o choro. O choro lhe provoca um sentimento de pesar, alguma coisa assim. Se você entrar num lugar e tá todo mundo sorrindo, todo mundo rindo, dando risada, você dá risada e não sabe nem por que é. Não é verdade? Sim, sim. No entanto, você entra num lugar e tá todo mundo chorando, você quer saber o que aconteceu, Você não começa chorando. Já a risada você começa a rir e depois você vai saber o que é. Interessante, né? Tem uma analogia que eu li isso no livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. E ele fala assim, que... Por que a maioria das pessoas gostam de cachorro? Porque o cachorro, quando você chega, ele começa a abanar o rabo e ele faz ali, ele mostra alegria. Porque você vê que é abanando o rabo que ele mostra a alegria. E no ser humano, como é que você mostra a felicidade de ver uma pessoa? É quando você abre um sorriso largo para ela. E põe brilho nos olhos. E quando você comunica com uma pessoa, você dá um sorriso e mostra para ela que ela é importante para você, assim como o cachorro faz, isso gera empatia, conexão direta com as pessoas. E as pessoas começam a gostar de você de uma forma inconsciente. Então são ferramentas muito poderosas. Por exemplo, na formação profissional em coaching, a gente ensina uma técnica lá chamada rapport. E o rapport é uma técnica de espelhamento que você faz com uma pessoa, onde você gera conexão e confiança instantânea. E essa pessoa começa a confiar em você e a gostar de você e sem saber o porquê. Como é que chama? Rapport. 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 É o que a gente pode chamar de uma empatia efetiva. Exatamente. Isso já acontece entre as pessoas, mas a pessoa que conhece a técnica, ela consegue antecipar esse processo, ela acelera essa empatia entre as pessoas. Muito bem. Deixa eu dar um recadinho aqui do meu aplicativo, porque essa conversa é muito boa e o pessoal está prestando bastante atenção, pegar o ponto alto do programa aqui, para eu mostrar o meu aplicativo, o aplicativo Alberto César, que por ele você acompanha as minhas transmissões de futebol e também você ouve as músicas mais tocadas de todos os tempos. Bom, não é? De primeira. Olha, comercial no ar, tira, senão vão cobrar de mim aqui, ó. Tem comercial sim, tá vendo, ó? Tem comercial, tem tudo, tem música, tem tudo, até o de primeira saiu aqui. Vai agradecer muito, com toda certeza, foi pro Brasil todo. Então, baixe o aplicativo aí no seu smartphone, é de graça, não custa nada, é uma redundância, se é de graça, claro que não custa nada, né, seu Alberto César. E o sorriso vale nas suas entrevistas de emprego também? Como é que você deve se comportar? Sim, numa entrevista de emprego é mostrar a postura, a confiança, tá? Colocando o ombro para trás e estufando o peito, mostra a postura de confiança. Olha só. E o Mas sorriso assim, então? e a firmeza no olhar nos olhos. Sempre olhar nos olhos, porque tudo isso mostra confiança. Isso mostra confiança. E se você mostra confiança, o seu entrevistador, ele fala de uma forma inconsciente, ele fala, olha, essa pessoa, ela é de confiança, ela tem poder, porque isso mostra uma postura de poder. Postura é uma coisa interessante, né? Totalmente. Já pensou, dá uma quarta para 3 aqui, ó. Ó, já pensou que o cara vai fazer uma entrevista assim, já chega assim na entrevista, não tem como passar, né? Não pôs firmeza. Aliás, era uma coisa também, né? Não dá, o programa tem só 50 minutos, né? Ufa, 50 minutos de televisão, um tempo que não tem tamanho. Mas só a preparação para uma entrevista também é uma coisa muito importante, né? Vocês também dão esses caminhos, né? A gente fala muito, não ensina como fazer currículo, esse tipo de coisa, mas a gente fala muito sobre comunicação. Então a pessoa, ela sai uma especialista, porque tem assim, ó, existem várias pesquisas hoje, principalmente de Harvard, que tem uma frase que fala assim, olha, se você está com medo, finge que tem coragem e vai com medo mesmo. Porque se você colocar coragem na sua postura, você passa... Tem uma pesquisadora, Amy Cuddy, se eu não me engano, ela falou que se você coloca aqui a mão aqui e coloca a posição do super-homem, você começa a produzir testosterona automaticamente. E isso muda a sua coragem. Olha aí. Não, mas tem umas coisas assim, gente, e pode acreditar, isso aí tem muito fundamento, não são palavras jogadas ao léu, não, tem realmente muito, mas muito fundamento. Desde a forma, como disse aqui o Polozzi, do cumprimento, né, do aperto de mão, é uma coisa muito interessante. Rapaz, isso é um show, viu? Obrigado, muito obrigado. Gostei demais. Leve um abraço a seu pai. Eu que já narrei muitas vezes seu pai jogando futebol, fui privilegiado porque você infelizmente não viu ele jogar, né? Mas eu vi e narrei muito, leve um grande abraço a ele. Pode deixar. E dispõe aqui da nossa rede família, tá bom? Eu agradeço, muito obrigado, Alberto, pelo convite, foi uma honra participar do seu programa.
Gente, eu conversei aqui com o Polozzi, mas que show que ele deu, hein, sobre coach, sobre inteligência emocional. Eu tenho certeza que vocês vão aproveitar muita coisa do que ele falou aqui no nosso Visão Geral de hoje. Eu vou aproveitar, hein? É isso aí. Saúde, paz e alegria. E muita sorte, meus amigos. Vambora, Polozzi? Vamos lá. Show demais, viu? Valeu.